O programa estava no ar há quase 2 horas, quando Gislaine Pereira, 42 anos, entrou no palco sob o som estridente da música tema. Carlos Silva, o apresentador nacionalmente conhecido como Ratinho, ajustou a gravata e intensificou seu sorriso característico. A plateia aplaudia com entusiasmo, enquanto as câmeras capturavam cada movimento da mulher de cabelos tingidos e olhar cabisbaixo que caminhava hesitante até o centro do estúdio. "Temos hoje um caso que vai deixar o Brasil inteiro de queixo caído", anunciou Ratinho, enquanto o som de uma corneta ecoava pelo estúdio. Nos bastidores, Janaína, a filha de 23 anos de Gislaine, aguardava sua entrada, mordendo nervosamente as unhas já praticamente inexistentes. O produtor executivo, Marcelo Dantas, observava os monitores com apreensão. Em 15 anos trabalhando no programa, nunca tinha visto um caso como aquele, e temia as repercussões que a revelação poderia trazer não apenas para os envolvidos, mas para a emissora. Os documentos que tinha em mãos continham informações que iam muito além de um simples teste de paternidade. Dona Gislaine veio de Ribeirão Preto para resolver uma questão de família que está entalada na garganta dela há mais de 20 anos, continuou Ratinho, caminhando pelo palco enquanto a plateia reagia com burburinho crescente. O que ninguém sabia, nem mesmo o apresentador, era que o envelope lacrado em sua mesa continha muito mais do que o resultado de DNA que todos esperavam. Naquele exato momento, a produção recebeu uma ligação urgente. A voz do outro lado da linha fez com que a assistente de produção empalidecesse. Ela olhou para Marcelo, sinalizando com desespero que algo estava muito errado. O programa ao vivo estava prestes a revelar um segredo que mexeria com o passado de personalidades poderosas do país. Carlos Silva, o Ratinho, não era apenas um apresentador de televisão. Aos 67 anos, havia construído um império midiático que começou nas rádios do interior do Paraná e culminou em uma das maiores audiências da TV brasileira. Conhecido por seu estilo irreverente e direto, ele transformava dramas familiares em espetáculo, sempre com seu bordão característico. Que isso, bicho! Por trás das câmeras, porém, Carlos era um homem de família tradicional, pai de 3 filhos e avô de 5 netos. O programa Casos de Família com Ratinho era transmitido ao vivo todas as quintas-feiras, direto dos estúdios da emissora em São Paulo. O formato era simples. Pessoas comuns traziam seus problemas familiares não resolvidos, geralmente relacionados a testes de paternidade, traições e segredos de família. O que diferenciava o programa dos demais era a abordagem sem filtros de Ratinho e os resultados de DNA revelados ao vivo. Gislaine Pereira cresceu na periferia de Ribeirão Preto, filha de empregada doméstica e pai ausente. Aos 19 anos, engravidou de Janaína em circunstâncias que nunca revelou completamente. Durante 2 décadas, sustentou a filha sozinha trabalhando como cabeleireira, construindo um pequeno salão que se tornou referência no bairro. O único luxo que se permitia era assistir ao programa do Ratinho todas as quintas, sonhando com o dia em que teria coragem de contar sua história. Nos bastidores, Marcelo Dantas suava frio. O produtor de 48 anos, formado em jornalismo pela USP, tinha um faro aguçado para histórias bombásticas, mas também prezava pela ética, uma combinação difícil no meio televisivo. O que descobrira sobre o caso de Gislaine, através de uma investigação de rotina, conectava-se diretamente com um escândalo político que estava prestes a estourar no país. A assistente de produção, Luísa Mendonça, era recém-formada em comunicação e estava em seu primeiro emprego na TV. Foi ela quem recebeu a ligação de um assessor de imprensa de um político influente, praticamente implorando para que o programa fosse interrompido. "Vocês não têm ideia do que estão prestes a fazer", ele alertou com voz trêmula. Enquanto isso, na sala de espera, Janaína mexia nervosamente no celular. A jovem professora de educação física carregava consigo não apenas a dúvida sobre sua origem, mas também um documento encontrado acidentalmente entre os pertences da mãe. Um antigo recorte de jornal que trazia a foto de um homem cujos traços faciais eram inquietantemente semelhantes aos seus. "Vamos trazer agora a filha da dona Gislaine, a Janaína", anunciou Ratinho, gesticulando para os bastidores. A jovem entrou no palco com passos hesitantes,
olhando alternadamente para a mãe e para o apresentador. Filha, eu sei que prometemos não tocar mais nesse assunto, mas eu preciso resolver isso de uma vez por todas, disse Ghislaine com a voz embargada. São 23 anos de segredo e eu não aguento mais. A plateia assistia em silêncio, enquanto nos bastidores, Marcelo recebia uma segunda ligação. Desta vez, era o próprio advogado da emissora, alertando sobre possíveis implicações legais do que estava prestes a ser revelado. Tente ganhar tempo, ele instruiu. Estamos verificando as consequências jurídicas. Ratinho, alheio a essa movimentação, continuava a conduzir o programa. Então a senhora está dizendo que mentiu para sua filha sobre quem é o pai dela durante todos esses anos? Não exatamente uma mentira, respondeu Ghislaine, apertando nervosamente as mãos. Eu disse que o pai dela tinha morrido em um acidente antes do nascimento, o que não é verdade. E por que agora, depois de tanto tempo, a senhora decidiu procurar nosso programa? Neste momento, Janaína interrompeu. Por que eu encontrei isso? Ela retirou da bolsa o recorte de jornal amarelado, entregando-o ao apresentador. Ratinho examinou o papel, inicialmente confuso, até que seu rosto mudou de expressão. A câmera captou o momento exato em que ele reconheceu a pessoa na foto. Ele olhou para a produção, como que pedindo orientação. Marcelo, observando o monitor, imediatamente enviou um assistente ao palco com um bilhete. Enquanto isso, a ligação em seu celular não parava. Agora era o diretor da emissora, claramente perturbado. Vamos fazer um intervalo comercial e voltamos já já, anunciou Ratinho abruptamente, para a surpresa de todos no estúdio. Nos bastidores, a confusão se instalou. O homem na foto é Augusto Mendes, explicou Marcelo para o diretor do programa. Atual ministro da Justiça. E você tem certeza do resultado do DNA? Perguntou o diretor, passando a mão pelo rosto suado. 100%. Fizemos 3 testes independentes, como sempre. Não há dúvida. Quando as câmeras desligaram temporariamente, Ratinho aproximou-se de Ghislaine e Janaína. As senhoras têm noção da gravidade do que estamos prestes a revelar aqui? Ghislaine respondeu com firmeza inesperada. Tenho. E é por isso que vim. Depois de tudo que ele me fez passar, de como me ameaçou para manter silêncio, acho que o Brasil inteiro merece saber que tipo de homem é Augusto Mendes. Eles estavam prestes a se casar em 2 meses, e Roberto não fazia ideia da verdadeira razão pela qual Janaína havia decidido participar do programa. O que está acontecendo? Por que você não me contou que iria ao Ratinho? A mensagem de Roberto era apenas uma entre dezenas de notificações que inundavam seu telefone. Simultaneamente, no camarim improvisado da produção, Marcelo enfrentava um dilema ético e profissional. Um assessor do ministro Augusto Mendes havia acabado de oferecer uma quantia exorbitante para que o resultado não fosse divulgado, enquanto o advogado da emissora alertava sobre possíveis processos por difamação. Vocês não entendem, insistiu o assessor pelo telefone. Isso vai além de um simples escândalo de paternidade. Há questões de segurança nacional envolvidas. Enquanto isso, Ratinho caminhava nervosamente de um lado para outro. Em quase 3 décadas de televisão, nunca havia enfrentado uma situação tão delicada. Sua carreira tinha sido construída sobre revelações bombásticas, mas envolver um ministro de Estado era um território inexplorado até para ele. Em outro canto do estúdio, uma figura discreta observava tudo com atenção. Helena Soares, jornalista investigativa de um grande portal de notícias, havia se infiltrado na plateia após receber uma dica anônima sobre o caso. Ela registrava discretamente tudo em seu celular, preparando-se para publicar a história, independentemente do que acontecesse no programa. De volta ao camarim, Ghislaine encarava sua própria imagem no espelho. Flashbacks de 1999 atravessavam sua mente. O jovem e promissor advogado Augusto Mendes, então com 35 anos, que frequentava o salão de beleza onde ela trabalhava como auxiliar. O breve relacionamento que tiveram, a gravidez inesperada e, finalmente, as ameaças quando ela revelou que esperava um filho dele. Você tem 24 horas para decidir, Ratinho. A voz do diretor da emissora ecoou pelo comunicador. Se vai ao ar com isso, você assume toda a responsabilidade. O relógio marcava exatamente 21h45. O intervalo comercial estava quase no fim
e uma decisão precisava ser tomada. Foi quando Janaína aproximou-se do apresentador, estendendo seu celular com mãos trêmulas. "Preciso que veja isso antes de voltar ao ar", disse ela, mostrando uma série de e-mails antigos que havia descoberto no computador da mãe. Correspondências que provavam não apenas a paternidade, mas também um esquema de propinas envolvendo Augusto Mendes em seu passado como advogado corporativo. "Estamos de volta com o programa Casos de Família", anunciou Ratinho ao retornar do intervalo comercial, sua expressão visivelmente alterada. A plateia, percebendo a tensão no ar, mantinha-se em silêncio expectante. "Antes de continuarmos com o caso da dona Gislaine e da Janaína, quero fazer um comunicado." O apresentador fez uma pausa dramática. "Em 28 anos de televisão, nunca enfrentei uma situação como esta. O que vamos revelar hoje vai além de um simples teste de paternidade." As câmeras captaram o momento exato em que as portas laterais do estúdio se abriram. Para surpresa de todos, incluindo a produção, o próprio ministro Augusto Mendes entrou no palco, acompanhado por 2 seguranças de terno escuro. Um burburinho imediato tomou conta da plateia. "Boa noite, Carlos", disse o ministro com voz controlada, estendendo a mão para o apresentador. "Achei melhor resolver isso pessoalmente." Gislaine empalideceu. Janaína, vendo o homem do recorte de jornal em carne e osso, sentiu suas pernas fraquejarem. Marcelo, nos bastidores, quase derrubou o café que segurava. "Ministro Augusto Mendes", Ratinho anunciou para as câmeras, visivelmente desconcertado pela presença inesperada. "O senhor está ciente do assunto que estamos tratando aqui hoje?" "Perfeitamente ciente", respondeu Augusto com uma calma perturbadora. "E vim para esclarecer alguns fatos antes que informações distorcidas sejam divulgadas." Virando-se para Gislaine, ele continuou: "Nunca neguei ser o pai de Janaína. O que neguei foi a forma como você tentou me extorquir há 20 anos, Gislaine." A declaração caiu como uma bomba no estúdio. Gislaine levantou-se furiosa. "Mentira! Você me ameaçou, me mandou deixar a cidade. Me ofereceu dinheiro para abortar." Foi nesse momento que Augusto retirou do bolso um dispositivo de armazenamento USB. "Tenho aqui gravações de todas as nossas conversas desde 1999. Eu sabia que um dia isso viria à tona, então me precavi." A produção do programa entrou em pânico. O diretor berrava pelo comunicador: "Não temos autorização para reproduzir gravações não verificadas. Corta isso!" "Corta!" Mas Ratinho, movido por décadas de instinto televisivo, sabia que estava diante do momento mais explosivo de sua carreira. "Que gravações são essas, ministro?" Antes que Augusto pudesse responder, Janaína interveio. "Não importa o que há nessas gravações. O que importa é que eu passei 23 anos acreditando que meu pai estava morto, quando na verdade ele estava vivo, construindo uma carreira política às custas do sofrimento alheio." O ministro virou-se então para Janaína, vendo de perto pela primeira vez os traços que inegavelmente replicavam os seus. "Você se parece com minha mãe", ele disse, em um raro momento de vulnerabilidade que pegou todos de surpresa. "Mas não é só isso que vim revelar", continuou Augusto, virando-se para as câmeras. "O verdadeiro motivo pelo qual Gislaine decidiu vir a público agora, após tantos anos, é porque eu me recusei a interferir no processo criminal contra seu atual marido, envolvido no desvio de verbas da Prefeitura de Ribeirão Preto." As palavras do ministro ecoavam, enquanto as câmeras captavam a expressão de choque no rosto de Janaína, que se virou lentamente para a mãe. "Que marido? Do que ele está falando?" perguntou Janaína, sua voz quase inaudível. Gislaine, encurralada, tentou manter a compostura. "Eu ia te contar, filha. Eduardo e eu nos casamos há 6 meses, em uma cerimônia discreta. Ele está sendo injustamente acusado." Ratinho, percebendo a magnitude do que se desenrolava em seu programa, tentou recuperar o controle da situação. "Então estamos diante de um caso que vai muito além da paternidade. O senhor está confirmando publicamente que é o pai de Janaína?" "Sim, sou o pai biológico", respondeu Augusto com firmeza, "e tenho os resultados de um teste de DNA particular realizado há 10 anos, quando Janaína sofreu um acidente e precisou de uma transfusão. Fui contatado como possível doador compatível." A revelação atingiu Janaína como um golpe físico.
Você sabia que eu estava no hospital? Sabia que eu precisava de sangue e nunca apareceu? Sua mãe me proibiu expressamente de me aproximar, respondeu Augusto. Tenho os documentos que provam isso também. Nos bastidores, Marcelo assistia à situação fugindo completamente ao controle. Helena, a jornalista infiltrada na plateia, digitava furiosamente em seu celular, enviando atualizações minuto a minuto para seu editor. Vamos fazer mais um intervalo, começou Ratinho, mas foi interrompido por Janaína. Não, chega de intervalos, ela exclamou levantando-se. Passei minha vida inteira acreditando em uma mentira e agora descubro que ambos estavam brincando com a minha existência. Ela se dirigiu diretamente à câmera principal. Minha mãe está usando minha história para chantagear um ministro e proteger seu novo marido corrupto, enquanto meu suposto pai biológico só está aqui para proteger sua imagem pública. A plateia reagiu com um murmúrio crescente. Nas redes sociais, o nome do programa já era o assunto mais comentado do país, com milhares de compartilhamentos por minuto. Roberto, o noivo de Janaína, assistia a tudo pela televisão em casa, tentando desesperadamente entrar em contato com ela. Ao mesmo tempo, agentes da Polícia Federal que monitoravam a situação por ordem superior já se posicionavam discretamente nas saídas do estúdio. Acho que o Brasil todo está em choque com o que estamos presenciando, declarou Ratinho, tentando processar os acontecimentos. Mas ainda temos um teste de DNA oficial para revelar. Janaína, que até então mantinha os olhos marejados, ergueu-se com uma dignidade inesperada. Não preciso desse teste. O DNA não vai mudar o fato de que fui privada de conhecer minha verdadeira história por mais de 2 décadas. Marcelo, nos bastidores, recebia informações de que o assunto já dominava todas as redes sociais e que outros veículos de imprensa estavam posicionados na entrada da emissora. O caso havia se tornado instantaneamente o maior escândalo político do ano. Posso falar? Perguntou Augusto, com uma serenidade que contrastava com o caos ao redor. Janaína, não vim aqui apenas para me defender. Vim porque quando soube que vocês estariam aqui hoje, percebi que esta poderia ser minha última chance. Última chance para quê? Para mais mentiras? Questionou Janaína. Para te conhecer, respondeu ele, com uma vulnerabilidade que surpreendeu a todos. Há 3 meses fui diagnosticado com uma condição cardíaca grave. Tenho no máximo 1 ano de vida. Um suspiro coletivo percorreu o estúdio. Gislaine, visivelmente abalada, olhou para o ex-amante com desconfiança e choque. Isso é verdade? Perguntou Ratinho, para quem a situação agora ultrapassava qualquer script imaginável. Em resposta, Augusto abriu a camisa parcialmente, revelando uma cicatriz recente de cirurgia cardíaca. Tenho vivido com um desfibrilador implantado. Cada dia é uma incerteza. Janaína afastou-se, caminhando até a extremidade do palco, claramente processando tudo o que ouvia. Após alguns momentos de silêncio tenso, ela se virou. Por 23 anos, vivi com um vazio que nenhuma mentira conseguiu preencher. Se você realmente está doente, se realmente tem pouco tempo, isso não apaga o passado, mas talvez nos dê uma chance de criar algo novo. A plateia aplaudiu espontaneamente, tocada pela maturidade da jovem. Gislaine, percebendo que estava perdendo o controle da narrativa que planejara por anos, tentou intervir. Filha, você não entende o que ele fez com... Chega, mãe, interrompeu Janaína com firmeza. A partir de agora, quero ouvir a verdade. Toda ela. Sem manipulações, sem agendas ocultas. Com a experiência de décadas lidando com emoções em frente às câmeras, ele propôs. Acho que chegou a hora de revelarmos o resultado oficial do exame de DNA, mas antes, o apresentador olhou diretamente para Gislaine. A senhora tem mais alguma coisa que gostaria de esclarecer para sua filha e para o Brasil? Gislaine, encurralada pelas revelações e pela postura surpreendentemente madura da filha, finalmente deixou sua fachada desmoronar. Soluçando, ela admitiu. Sim, é verdade que Eduardo está sendo investigado. E sim, eu pensei que usar essa história poderia pressionar Augusto a intervir. Ela olhou para a filha com lágrimas nos olhos. Mas não foi só por isso que vim. Vivo com esse peso há tanto tempo, Janaína. Quando vi você crescer tão parecida com ele, quando percebi que um dia você descobriria tudo,
Nos bastidores, Marcelo recebia informações de que Eduardo, o atual marido de Gislaine, acabara de ser preso em Ribeirão Preto. As autoridades haviam acelerado a operação após os primeiros minutos do programa irem ao ar. Augusto, visivelmente abatido pelos acontecimentos, dirigiu-se a Janaína. Não estou pedindo seu perdão. Só quero a oportunidade de te conhecer, pelo tempo que me resta. A tensão no estúdio era palpável quando Ratinho finalmente pegou o envelope lacrado na mesa. A audiência do programa havia batido recordes históricos, com milhões de brasileiros assistindo àquele drama real se desenrolar em tempo real. Antes de abrir este envelope, disse o apresentador, quero que todos saibam que, independentemente do resultado, o que testemunhamos hoje vai muito além de um simples teste de paternidade. Estamos vendo o desenrolar de vidas inteiras afetadas por decisões do passado. Com 99.999% de certeza, Ratinho anunciou com voz grave, após abrir o envelope. Augusto Mendes é o pai biológico de Janaína Pereira. Embora a confirmação fosse esperada após as declarações anteriores, o impacto da oficialização fez o estúdio inteiro prender a respiração. As câmeras focaram no rosto de Janaína, que permaneceu impressionantemente composta. O que não está neste laudo, continuou Ratinho, mas que acabo de ser informado pela nossa produção, é que há mais um resultado que ninguém esperava. Augusto franziu o senho, confuso. Gislaine empalideceu instantaneamente. Segundo os exames complementares realizados como procedimento padrão, o apresentador prosseguiu, Janaína tem uma irmã biológica. Os marcadores genéticos indicam irmandade completa, mesmo os pai e mãe. Um silêncio absoluto dominou o estúdio, rompido apenas pelo som do microfone que escapou das mãos trêmulas de Gislaine. Do que você está falando? Janaína questionou, olhando alternadamente para a mãe e o apresentador. Eu não tenho irmãos. Augusto levou a mão ao peito, onde o desfibrilador estava implantado, visivelmente perturbado pela revelação. Foi quando uma mulher de aproximadamente 30 anos levantou-se da plateia. Helena Soares, a jornalista que todos acreditavam estar ali, apenas cobrindo o caso, caminhou lentamente até o centro do palco. Meu nome é Helena Mendes Soares. Ela anunciou com a voz embargada. Fui adotada ao nascer. Há 3 anos descobri através de um banco de dados genético que Augusto Mendes era meu pai biológico. O que eu não sabia até hoje era sobre minha irmã. A audiência do programa atingiu níveis estratosféricos. Nas redes sociais, o assunto dominava todas as tendências, com milhões de comentários por minuto. Nos corredores de Brasília, assessores corriam para administrar a crise política que se formava, enquanto jornalistas de todos os veículos tentavam garantir entrevistas exclusivas com os envolvidos. Você sabia disso? Janaína perguntou diretamente à mãe, que parecia ter envelhecido 10 anos nos últimos minutos. Gislaine, derrotada, confirmou com um movimento de cabeça. Eram gêmeas. Eu não tinha condições de criar 2 crianças sozinha, sem apoio nenhum. Foi a decisão mais difícil da minha vida. Augusto, ainda processando a revelação de que tinha não uma, mas 2 filhas, aproximou-se hesitante de Helena. Durante todos estes anos em que você me investigava, por que nunca me procurou diretamente? Porque eu queria entender que tipo de homem abandona uma filha antes de me apresentar como tal, respondeu Helena com a firmeza que a transformara em uma das jornalistas investigativas mais respeitadas do país. E então descobri o caso de Ribeirão Preto, que me levou até Gislaine, que me levou até... Helena virou-se para Janaína, sua irmã gêmea, cuja existência descobrira apenas semanas antes. Apesar das diferentes histórias de vida, as semelhanças físicas entre elas eram inegáveis, embora sutis, o formato dos olhos, o sorriso, certos gestos. Ratinho, percebendo a magnitude histórica daquele momento televisivo, manteve-se excepcionalmente silencioso, permitindo que o drama familiar se desenrolasse naturalmente diante das câmeras. Vocês foram separadas ao nascer, cresceram em mundos completamente diferentes, e de alguma forma, o destino as trouxe de volta ao mesmo lugar. O apresentador finalmente comentou, resumindo a situação extraordinária. E este lugar foi o meu programa. 6 meses após a histórica transmissão do programa,
a vida de todos os envolvidos havia mudado drasticamente. Augusto Mendes renunciou ao cargo de ministro da Justiça uma semana depois da revelação, alegando razões de saúde. Em seu apartamento em Brasília, ele recebia regularmente as visitas de Janaína e Helena, construindo aos poucos uma relação que, embora tardia, oferecia alguma paz aos seus últimos meses de vida. Gislaine, após um período de reclusão, voltou para Ribeirão Preto. Seu marido Eduardo foi condenado por corrupção, mas ela decidiu testemunhar no processo, oferecendo informações que ajudaram a desmantelar um esquema maior de desvio de verbas públicas. Em troca de sua cooperação, recebeu uma pena alternativa e iniciou um lento processo de reconciliação com a filha. Helena e Janaína desenvolveram uma conexão instantânea, como se os anos de separação nunca tivessem existido. A jornalista finalmente publicou sua investigação sobre corrupção política, ganhando um prêmio nacional de jornalismo, enquanto Janaína se casou com Roberto, que permaneceu ao seu lado durante toda a turbulência. Quanto a Ratinho, o episódio consolidou seu programa como o mais assistido da televisão brasileira daquele ano. Em entrevistas, ele sempre mencionava aquela noite como o momento em que a realidade superou qualquer roteiro que poderíamos ter imaginado. E você? O que faria se descobrisse um segredo familiar guardado por décadas? Como reagiria ao saber que sua vida foi construída sobre meias-verdades e omissões? A história de Janaína, Helena, Gislaine e Augusto nos lembra que por trás de cada segredo familiar há pessoas reais, com sentimentos, medos e esperanças. Compartilhe suas impressões sobre esta história. Você já viveu ou conhece alguém que passou por uma revelação familiar impactante? Como foi o processo de reconciliação com a verdade? Seus comentários podem ajudar outras pessoas que estejam passando por situações semelhantes a encontrar força e inspiração. Lembre-se, a verdade pode ser dolorosa no início, mas é sempre o primeiro passo para a libertação e a construção de relações mais autênticas.